Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu me sento ao lado de Thaís Vaiano. A Thaís é cria da Santa Casa de São Paulo, mestre e doutora pela Unifesp. Ela é um grande destaque, inclusive ganhou o destaque 2023 de voz, né? É uma fonoaudióloga que é um destaque no mundo da fonoaudiologia brasileira por seu trabalho com performance vocal, com alta performance vocal. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso Recreio. Aê! Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite, por essa introdução calorosa, para que a gente fique mais próximos, apesar de estarmos cada um numa tela, mas isso sempre, a voz sempre aproxima as pessoas, né? Tem uma frase que fala que voz é o tato à distância. Então, Lindo. esse é um jeito da gente se conectar pelas nossas vozes, não é mesmo? É isso mesmo. Isso aí, perfeito. Perfeito. Cléo? Então, com licença, Thaís, começando assim, a gente gostaria de saber, você tem tem pós, mestrado, doutorado, e a gente gostaria de saber lá no início, o que te motivou a começar a escolher a fonoaudiologia? O porquê que você veio para a fonoaudiologia? Muito bom. Eu vim pela fonoaudiologia por conta da voz. Eu sempre gostei muito de voz, eu sempre brinco com as pessoas que eu lembro da voz dos meus amigos da escola, mas eu não faço a menor ideia do nome deles. Mas da voz eu lembro de todos. Referência. Quando você terminou lá o teu ensino médio, já tinha na cabeça, eu vou para fono? Não sabia que era fono. Eu não sabia, eu tinha em dúvida se eu queria trabalhar com música, porque eu cantava também, estudei muito tempo música. Não sabia se eu queria fazer musicoterapia, eu sabia que tinha alguma coisa que envolvia a questão musical, mas não sabia exatamente o quê. E aí um dia estava no cursinho, porque eu não sabia o que eu ia fazer, aí entrou o meu professor de química, falou, olha, hoje vai ter uma pessoa diferente aqui na sala, porque eu tenho ficado rouco nas aulas, então vai vir uma fono para ver como eu uso a minha voz. Eu falei, olha aí, rapaz, fazer para ver o que eu estou fazendo de errado, por que minha voz está ficando assim. Eu falei assim, gostei desse negócio aí, uma pessoa que vai vir aqui só para acompanhar a voz. E aí fui entender um pouco mais o que era fonoaudiologia e prestei vestibular para isso. Entrei na faculdade pensando nisso, meus outros professores sempre souberam que a minha paixão era a voz, que eu queria trabalhar com voz, que era tudo sobre voz. A minha família sempre brinca comigo, quando me vem lendo algum livro, eles falam, isso é a voz do quê que você está lendo? É a voz do além? É a voz da onde? E então, meus professores sempre souberam, eles até me brincavam comigo, falavam, Thaís, a gente sabe que você gosta de voz, mas áudio repete. Então, olha bem que você anda estudando aí. Então, sempre foi muito claro para todo mundo. E essa foi a minha jornada. Eu fiquei na Santa Casa. Da Santa Casa, eu vim direto aqui para o SEV, que é o Centro de Estudos da Voz. Eu vim como assistente, passei no concurso de assistente aqui do SEV, para trabalhar junto com a doutora Mara Belau, e anos depois me tornaria sócia da doutora Mara. Então, foi uma... Olha só. Foi uma jornada. E uma jornada linda, né? E aqui no SEV, eu fiz a minha especialização em voz. Depois fiz o mestrado, doutorado na Unifesp. Fiz na Unifesp também uma especialização em fisiologia do exercício, que foi meio que um divisor de águas para eu realmente entender sobre performance e essa questão de dosagem de exercício, que muitas vezes a gente não sabe, não entende muito bem qual o parâmetro, qual o critério para a gente escolher essas questões de exercício. E me guiar bastante nessa vertente que eu gosto mais de trabalhar. Eu trabalho com muitas questões de voz, mas onde eu realmente tenho me inserido mais, que é com artistas de alta performance. Poxa, cara, que incrível, maravilhoso. A gente viu que é uma trajetória que foi focada desde o começo. E muitas pessoas que a gente entrevistou aqui, elas falam que assim, eu fui estudar fono porque é o que tinha perto de casa, não sabia que era isso. E você entrou pensando em voz, saiu respirando voz e foi parar direto no SEV. E no SEV você fez primeiro o FIV ou o CSEV?
Eu fiz primeiro o CESEV. Quando eu entrei no CESEV, em 2006, não existia ainda o FIV. O FIV foi uma criação depois, e eu coordenei o FIV por um tempo. As primeiras turmas do FIV eu coordenei junto com a doutora Mara. Depois, por uma questão de agenda, há 2 anos não sou eu mais quem coordena, mas o FIV continua existindo. Mas foi um programa de voz pensado para pessoas que têm alguma graduação, mas não em fonoaudiologia, e que querem entender mais, mergulhar mais nesse universo da voz, que não é necessariamente o universo da pedagogia vocal, mas mais um universo da fisiologia da voz, né, do entendimento e a compreensão total do FIV, que começou como um FIV artístico, e hoje ele migrou para um programa chamado FIV Coach, para a formação de vocal coaches, com essas estratégias também que vêm de toda a bagagem do coach. Todo mundo aqui no SEV tem formação em coach também, a formação profissional em coach. Então, a gente trouxe esses elementos do coach também para a questão da abordagem vocal, porque atualmente qualquer um se auto-intitula coach de qualquer coisa. E a gente quis fazer uma formação que fosse realmente focada em estratégias conhecidas do processo de coaching. Apesar dele ter sido vulgarizado, é uma coisa muito séria, cara, e para mim também eu acho muito bacana. Eu também estudei essa questão do coaching no instituto, foi lá que conheci minha esposa, inclusive, nesse negócio de estudos de estratégia de coaching, na época que explodiu isso aí, né? Eu queria trabalhar com coach executivo, esse tipo de coisa, eu fazia economia na época, né? Caramba! Então foi muito interessante. Quando você falou essa questão do teu foco com voz, eu me identifiquei muito. Eu estava olhando nos meus livros ali, cara, a gente vai comprando livro e tudo mais. Aliás, está para chegar o teu livro. Eu não consegui comprar lá no congresso e pedir um autógrafo seu, que eu tive lá, mas não consegui te ver. Então, 4.500 pessoas. Era muita gente e muitas salas, o que é ótimo, né? O nosso congresso tem crescido cada vez mais, graças à presidência aí do nosso querido presida, doutor Leonardo Lopes, que tem elevado aí o nível dos nossos congressos e da nossa representatividade. E logo, logo ele estará aqui, já está agendada a data dele. Viu? Muito bom, muito bom. A gente já está dando spoiler dos próximos episódios, né? A Cleo não gosta que eu dê spoiler. No episódio passado ia falar, sabe quem estará no próximo episódio? Não fala. Mas ele já tem está que deixar uma expectativa. Né? Isso. Mas, enfim, eu tentei entrar na sua sala, na sala de ciências da performance da voz, várias vezes e não tinha espaço. Eu chegava lá, não, você tem que esperar na fila para entrar. Bem assim. Exatamente. Exatamente. Mas eu estava na sala do lado, na sala 13 da voz ali, estava toda hora lá migrando, e eu estava vendo o que encontrei lá. Vai ver, são quase questões arqueológicas vocais. Escalas Brand de avaliação, encontrei. Temas em voz profissional da Silvia Pinho, encontrei como ser fonoaudióloga da Glorinha Bermiller, que são coisas, educação da voz falada, de Miranda, são coisas da arqueologia literalmente da voz, do século passado. Literalmente do século passado, mas eu acho importante a gente ver, reconhecer, entender como um processo. É super importante a gente saber de onde a gente saiu para entender para onde a gente está indo, né? A gente tem que saber tudo isso, porque não adianta, e esse é um processo muito importante, inclusive, Vinícius, porque a gente vê hoje, principalmente na área de voz, muita gente se formando, não, eu quero comprar um laser, quero comprar uma eletroestimulação, quero isso, quero aquilo, e não são as coisas. É o que a gente faz com essas coisas, qual é o fundamento que existe por trás do uso, qual é a fisiologia, se precisa, inclusive, dessas coisas, que muitas vezes não precisa. Né? Muito bom, cara, muito, muito, muito bom esse raciocínio que você traz pra gente. Realmente, não adianta o cara comprar um shaker, por exemplo, que seja uma coisa simples, um aparelho simples como um shaker, mas se ele nem tem sabe... muita gente usando errado, e gente ensinando a usar errado, inclusive. Né? Então, a gente tem que primeiramente saber o básico bem feito, para daí sim porque o básico bem feito, esse básico bem feito dá resultado há muitos anos. Sim. Não é que o básico não funciona, o básico funciona e cientificamente comprovado que funciona. Né? O que a gente não tem ainda é evidência científica suficiente para todos esses outros recursos. Exato. Então, a gente não pode abrir mão do que a gente já tem sólido para
para buscar uma coisa que ainda não está totalmente... Ainda está em estudo, né? Exatamente. Até porque esses recursos, sem toda essa bagagem, sem toda essa estrutura que a gente tem da parte científica, eles não vão fazer a diferença na vida do nosso paciente, né? Então, não assim, mesmo. E assim, o paciente muitas vezes ele não tem nada disso. Não. Né? Muitas vezes ele não tem. E o resultado acontece da mesma forma. Senão, durante a pandemia, todo fonoaudiólogo teria minguado. E a gente, pelo contrário, Exatamente. a gente expandiu as nossas fronteiras, né, de atendimento. Então, a gente consegue resultado com essas coisas, sem essas coisas e apesar dessas coisas. Isso. É importantíssimo, pessoal. Recado aí, ó. Saiu da Thaís Vaiano. Todo mundo, antes de você investir no shake, estude fisiologia do exercício, entenda o que é um exercício de trato vocal semi-ocluído, para que você está fazendo aquilo, que musculatura você está mexendo, o que você quer fazer com aquilo, antes de fazer só por fazer. Então é mais importante, de repente, investir na formação do indivíduo do que no equipamento, porque não é ele que faz o resultado. Não é, absolutamente. Excelente Tem nada. insight. Muitas vezes o paciente vem e fala assim, o que você vai querer usar? Eu falo, eu quero usar o seu corpinho, posso? Porque é tudo que eu preciso nesse momento para que a gente consiga melhorar a sua voz. Eu preciso que ele primeiro tenha consciência do corpo dele, depois eu posso pensar em outras possibilidades, mas primeiro ele precisa se conhecer, primeiro ele precisa entender como ele respira, como ele articula, qual força e esforço ele coloca que é interessante ou que não é interessante. Se ele chega, eu já meto alguma coisa na boca dele para ele soprar, eu já estou tirando todas essas pistas que são importantes para a gente começar o tratamento, que é dele se conhecer, ele se entender, para que a partir disso a gente consiga melhorar o nosso trabalho. E o trabalho, e o teu trabalho com pessoas... ter a clareza do caminho para saber onde a gente quer chegar. Exatamente. E o teu e não qualquer Thaís, lugar que importa. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É isso. Perfeito. Aí. E o teu trabalho ele é muito singular, porque ele sai um pouco do que é o comum do consultório, tanto que você tem o seu grupo de atletas da voz. Porque exatamente. E essa é uma comparação que eu já fiz uma vez em uma apresentação que eu dizia, eu estava falando para professores, eu dizia assim, se você tem uma intensidade vocal maior que o normal, se você provoca um abuso vocal, você fazer isso assim, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de amplificação, é que nem você correr uma maratona sem tênis, né? Sem alongar, sem aquecer e sem tênis. Então, e o seu preparo ele é singular porque cantar é um desafio. Cantar e ter uma entrega com qualidade igual, com 4, com 5, com 6 shows, é um desafio maior ainda. Mas fazer isso enquanto pula, salta, coreografa, com luz na cabeça, quando é luz, tá bom. E quando é o sol na cabeça, pior ainda. Deus o livre. Thaís, meu Deus do céu, eu tenho um problema com o sol, acho que eu sou um vampiro, eu não posso. Imagina fazer um show com o sol na cabeça e aquela, como é que chama? Gelo seco, que resseca a mucosa, aquele negócio ali, que quem já teve com aquele gelo seco sabe. É um desafio muito maior. É um desafio incrível. E como é que você lida? Porque são coisas de condicionamento que você fala que saem até do escopo da fonoaudiologia, né? Você sustentar uma nota, mas sustentar uma nota saltando, né? Proporcionando um desafio muito maior para a musculatura do corpo inteiro. Como é que você lidou com isso, Thaís? Daí que a importância das nossas aulas de fisiologia e de anatomia, para a gente saber o que está acontecendo, né? A hora que eu salto, a hora que eu agacho, o que acontece? Né? Porque isso tudo vai interferir na afinação, inclusive, né? Não só na performance, mas inclusive na entrega de afinação. Eu tenho uma base de formação em música, mas não é todo mundo que tem e que consegue trabalhar com essas questões mais específicas em relação à afinação. Mas tudo isso interfere na entrega. Então, primeiro entra esse não óbvio de trabalhar fora do ambiente de consultório, porque muitas vezes eu vou no show, eu estou no trio elétrico, eu estou no backstage para fazer esse atendimento e as situações são as mais adversas possível. Você falou aí, por exemplo, da luz, eu falei do sol. Esse ano, no carnaval,
a Ludmilla teve um trio de 6 horas no sol do meio-dia, e assim, não tinha cobertura o trio, era sol na cabeça mesmo. Tendo acabado de fazer um show cantado na avenida por 2 horas, saiu, a gente teve 3 horas de descanso, que não é descanso, né, que é desmontar e montar de novo, e colocar em cima do trio. Então, são situações que são muito adversas, situações de carnaval são muito adversas, e o Atletas da Voz nasceu no carnaval, nasceu com os cantores de escola de samba, que também têm condições muito adversas, principalmente de monitoramento, eles não se escutam, não tem como você se escutar do lado de 100 pessoas tocando bateria, por maior que seja o seu fone, por melhor que seja o seu fone. Tem 100 pessoas tocando tamborim, bumbo, caixa, tem um monte de coisa, chocalho, né? Tem muita coisa ali. Então, é muito difícil de se escutar. E nessa mesma situação, sem se escutar, você tem que cantar por 1h30, sem intervalo, sem respiro, sem solo, sem nenhum tipo de pausa. Então, nesse sentido que a gente começou a entender que eles realmente precisariam de um treinamento de atleta, e um atleta não se prepara para uma prova um dia antes. Um atleta se prepara para uma prova com um tempo longo aí de intervalo. A gente até, antigamente, tem até um artigo do nosso grupo, que foi publicado, da doutora Mara com o Guilherme Pecoraro, falando, o título é Condicionamento Vocal para Cantores de Rock. E o título hoje a gente sabe que é errado, não é condicionamento. O artigo é sobre aquecimento vocal. Porque o condicionamento é o que a gente consegue no longo prazo. O aquecimento é o que vem no curto, mas o condicionamento é o que vem no longo prazo. Então, esse trabalho de longo prazo, pensando em sobrecarga, pensando em aumentar os limiares, tanto de resistência vocal quanto de recuperação vocal, eles vieram muito, principalmente depois que eu comecei a estudar fisiologia do exercício e entender sobre desempenho físico mesmo. Porque eles também são atletas, né? Essa entrega de palco também é uma entrega atlética, de dançar, de performar, e tudo isso com roupas. Homem, às vezes, é mais tranquilo, mas mulher sempre com roupas justas, salto, com roupas que não são as mais confortáveis do universo. Então, conta. Tudo isso conta. O tempo que eu tenho de preparação, se ele tem que dar entrevista antes, se ele vai dar entrevista depois, quanto tempo de show, em que condição é esse show, né? Se ele está se escutando, não está se escutando, tudo isso muda muito. E eu entendo que, estando lá, a gente consegue melhorar muito essa entrega e principalmente a recuperação, porque o que eu faço, por exemplo, nessas temporadas, é uma entrega a gente faz pelo menos, quando tem muita demanda vocal, a gente faz de 3 a 4 sessões de fono por dia. Tudo isso pensando em recuperação vocal. Então, eu fico lá com eles justamente para que a gente consiga ter todo esse suporte, né? Ter essa garantia de que o negócio vai funcionar, principalmente em grandes períodos de temporada, como o período de carnaval, para que ele consiga dar conta da demanda que ele tem que dar, porque realmente é uma demanda muito, muito grande, muito intensa e com pouco tempo de recuperação, que é um problemão. Se a gente tivesse bastante tempo, aí a gente conseguiria até negociar um pouco isso. Thaís, nossa, essa tua fala dá vários insights para a gente também, no sentido de que, primeiro, a gente vê a qualidade de um profissional, muitas vezes, pela capacidade que ele tem de fazer uma entrega mediante condições adversas. Ou seja, dentro do conforto, qualquer um pode fazer, né? E você foi para uma área realmente completamente fora do conforto, às vezes, do consultório, dos recursos que você tem, para diversas situações adversas. E para quem está nos acompanhando, nós temos um público bastante diverso, nós somos um podcast de carreira, então falamos das possibilidades da fonoaudiologia, né? E nós estamos, a primeira vez que nós trazemos uma pessoa da voz, mas a voz ainda tem algumas possibilidades de trabalho, como, por exemplo, a reabilitação vocal, as patologias da voz. E quando você foi para a voz, você já foi sabendo que você ia trabalhar com essa questão com voz cantada? Olha, eu queria muito trabalhar com voz cantada, mas eu não trabalho essencialmente com voz cantada. A voz cantada é um nicho que me projeta um pouco mais, que fica um pouco mais evidente, mas eu trabalho com questões de reabilitação, como paralisia de prega vocal, pacientes com Parkinson,
Então, tem essas questões neurológicas e pacientes que têm algum tipo de alteração, fenda, nódulo, né, pós-operatório. Então, tudo isso também entra na área de voz, como também entra a área de comunicação, né? Melhorar a fala, melhorar essas questões de como falar em público. Então, tudo isso são nichos grandes da área de voz. O que ficou muito bem entendido depois, principalmente dessa pós em fisiologia, é a questão de que existem 2 caminhos, um de habilitação e outro de reabilitação. O que a gente utiliza é exatamente, os recursos são exatamente os mesmos. O que muda é a dose e a quantidade de estímulos. Como na fisioterapia. A fisioterapia também usa exercício, assim como o preparador físico também usa, às vezes, o mesmo exercício, só que a dose e a forma do estímulo são completamente diferentes. Um para habilitar e o outro para reabilitar. Um para fortalecer e o outro para recuperar. Então, os recursos são os mesmos. O que muda é o raciocínio clínico por trás de uma questão de habilitação ou uma questão de reabilitação. Por isso que, mais uma vez, entender a fisiologia e o que você consegue com cada estímulo é super importante para que você consiga dar o estímulo adequado numa dose adequada, senão a gente fica meio no escuro. Talvez dê certo, não pode ser o talvez dê certo. Não, vamos por esse caminho, que esse caminho é o mais correto para que a gente chegue no nosso objetivo final. Então, ó, a doutora Thaís está falando que ela também trabalha com outras questões de patologias da voz, ainda junto com todo esse trabalho, dá mais uma admiração ainda maior, porque diante de tudo isso que ela faz, ela ainda arrumou um tempo para vir falar com a gente, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho dela, para divulgar a ciência, a fonoaudiologia para mais pessoas que queiram conhecer. É uma possibilidade incrível de trabalho e a doutora Thaís atende tudo que vem. Vou pensar, por exemplo, na agenda de hoje. Estou olhando aqui para vocês pensarem nas possibilidades. Eu comecei trabalhando prosódia de um personagem que vai para filme. Tem um filme sendo gravado aí, tchananã. Ai, que delícia. Eu tenho a fonoaudióloga, eu trabalho as características de fala de alguns personagens desse filme. Então, a agenda começou nisso. Partimos para um paciente com Parkinson. Trabalhar a voz de Parkinson. Seguido de uma atriz, trabalhar a voz de atriz. Depois duas vozes de cantora, trabalhar a voz de pessoas trans, que também é uma crescente dentro da fonoaudiologia. E antes de falar com vocês, uma outra voz artística. Mas assim, são diversas possibilidades. E depois de vocês, um cantor. Olha só, gente. São muitas vozes. São muitas possibilidades dentro da área de voz, né? Não é só, não, porque é bastante coisa, mas trabalhar com voz artística também não é só a voz artística cantada. Tem a voz artística falada, tem a voz de locução, que a gente trabalha bastante, voz de dublador, voz de pessoas que têm que trabalhar com palestras, né? Oradores, professores. Então, são muitas as possibilidades. E dentro de todas essas possibilidades, Thaís, o que você considera que tenha sido o seu maior desafio? Olha, o maior desafio realmente é assim, a gente que é apaixonado por voz, as pessoas não identificam muito facilmente que fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com isso, muito menos que é um profissional que vai trabalhar só com isso. Né? Geralmente as pessoas identificam o fonoaudiólogo como o profissional que trabalha com criança, com linguagem ou com audição. Então, acho que um desafio é você se colocar no mercado e entregar qualidade e ser reconhecido por isso. Né? Então, tem muita gente que às vezes desiste no meio do caminho porque realmente o trabalho de fonoaudiologia é de 1 para 1. Hoje ainda tem rede social, tudo que você consegue divulgar e tem que tomar muito cuidado com isso para não expor paciente. Tem que lembrar que a gente tem um código de ética, a gente não pode expor momentos terapêuticos e muita gente faz isso. Expor questão de exercício, as pessoas acabam vendo e fazendo errado, então às vezes é um desserviço ao invés de ser um serviço. Eu acho que o bom trabalho é a hora que o seu paciente posta alguma coisa, você vai lá, reposta e tá, né, é um trabalho que está sendo feito, né, isso porque ele viu o resultado, né, então isso é um trabalho interessante, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do uso das redes sociais também, porque
porque a gente tem que Porque lembrar... cada paciente é diferente do outro, então você não vai tratar com ou o mesmo exercício ou a mesma quantidade de exercícios. Mesmo a pessoa, 2 pacientes com nódulo respondem diferente ao mesmo estímulo. Então, tudo baseado, nosso trabalho é baseado em prova terapêutica, né? A gente faz o exercício e vê o que acontece, faz o exercício e vê o que acontece e vai direcionando para o melhor caminho que a gente consegue. Então, é muito complicado essa parte de rede social, às vezes, porque o paciente... Eu não sou uma pessoa que busca os médicos no Instagram, não é o cara que tem mais seguidores. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Para onde essas redes sociais estão levando algumas pessoas que estão mais preocupadas em ser o artista do que o próprio artista. Então, isso é uma linha muito perigosa aí Uau! Excelente trabalho. conselho. Quando você está falando dessas questões, eu lembrei de uma categoria que está tendo, de repente, está chegando ali, que está tendo uma demanda vocal diferente, que são alguns influencers, né? Como, por exemplo, é o caso de um que ele começou, eu já mencionei ele aqui no podcast em outra ocasião, mas eu acho que vale a pena mencionar. Ele fazia vozes para os seus cães. Ele começou a fazer uma narrativa e virou uma novela e bombou e chegou no Waze, as pessoas compraram a voz dele para colocar no Waze do cão dele e do cadela também, e era maravilhoso, era muito engraçado, e ele começou a fazer isso de maneira, assim, espontânea na casa dele, narrar, e como ele Tem nenhum preparo, né? Como ele bombou nas redes sociais, aí ele continuou, intensificou a novela até que ele descobriu que ele fez uma lesão orgânica de prega vocal, porque ele estava prejudicando aquela carga, aquela intensidade dele, né, em fazer um timbre tão diferente que era o dele. O cão tinha uma voz mais rouca, ele era um cão, e tinha a cadela que tinha uma voz mais aguda, assim. Então, esse trabalho sem preparo acabou causando uma lesão, ele teve que parar o trabalho dele, e eu não acompanhei mais, mas ele acho que ele foi atrás de um profissional, mas depois que a lesão aconteceu, né? E você vê essa demanda crescendo de pessoas que surgiu a possibilidade dela trabalhar com uma alta demanda vocal e que ela foi parar aí no seu consultório? Isso acontece bastante, atualmente as pessoas entendem mais que elas precisam se preparar antes de assumir uma grande demanda, mas isso é uma coisa muito recente, não é recente nos últimos 5 anos, é recente nos últimos 2 anos, né? É uma coisa muito dos profissionais da voz entenderem que eles precisam de um acompanhamento com um profissional, com um fonoaudiólogo. Mas isso acontece bastante, não necessariamente a pessoa chega ao extremo de ter feito uma lesão, como um pólipo, feito algum tipo realmente de lesão, que pode até acabar sendo cirúrgica, mas às vezes só uma questão de descompensar mesmo, né? Quando a demanda é maior do que a capacidade da pessoa, vai ter um desnível aí, e esse desnível vai se refletir em rouquidão. Então, há alguns anos já eu recebo, por exemplo, uma demanda que começou a aparecer, que era uma coisa que a gente não tinha antes, que são, por exemplo, os casters, que ficam jogando lá 6 horas, 8 horas por dia e fazendo essas transmissões ao vivo. Eles começaram a buscar atendimento fonoaudiológico também, então isso é uma demanda crescente desses casters, além dessas pessoas do YouTube. Eu, por exemplo, atendo uma YouTube que é mais raiz do tempo mais antigo da internet, que é a VTube, que começou meio a produzir bastante conteúdo para isso, e ela veio não com uma demanda de rouquidão, mas com uma demanda a internet tem uma velocidade de fala muito acelerada, a TV não. Só que ela ia para a TV e continua falando assim, com a velocidade da internet. A internet que é isso. A internet te dá 30 segundos para você falar e você conseguir colocar o seu conteúdo ali. Se você não pegar a pessoa em 30 segundos, o próximo vídeo já está a um clique, né? E aí ela é atriz, né, a VTube, então ela também faz novela, ela também faz filme, então a gente teve que readequar essa questão articulatória de velocidade de fala para um outro cenário, que não é o cenário da internet. Então, também são outras possibilidades que
que envolvem a fonoaudiologia dentro dessa questão artística e dentro dessa questão de TV, internet, que é uma crescente muito grande, né? A tendência é que isso só aumente. Tem muita gente na internet fazendo muita coisa, e esses casters, por exemplo, têm uma demanda vocal gigantesca. Eles passam o dia inteiro batalhando ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, corre, vem, foge. Então, eles ficam o dia inteiro jogando, mas numa intensidade vocal realmente muito grande. É uma demanda nova, né? É uma demanda nova. O streamer de videogame não existia até alguns anos, e agora eles passam, como você falou, horas e horas. Eu não tinha nem me ligado dessa categoria profissional. E eles são profissionais, exatamente. Às vezes, se eles são contratados, por exemplo, por uma empresa, eles têm que fazer 40 horas de entrega de jogo por semana, de conteúdo. Então, são 40 horas falando ali. Então, e se a gente analisa, esse pessoal que está chegando agora faz uma ponte com uma profissão que está aí, que também não valoriza tanto assim a questão do cuidado com a voz, que são os professores, né? Que às vezes trabalham 3 turnos, estão ali dando aula e falando 4, 8, né, 12 horas por dia, e que também não tem todo esse cuidado com a voz, não tem todo esse preparo com a voz, e que também muitas vezes nem sabe que esse é o papel do fonoaudiólogo, né? Mas essa briga com os professores é uma briga já mais antiga, né? Antiga, sim. Com os professores, tanto que a gente já tem as diretrizes da DVRT, que são os distúrbios de voz relacionados ao trabalho. Então, isso já está mais bem estabelecido, está muito mais estudado, né? A gente tem teses incríveis, tem trabalhos incríveis nessa área com a professora Leslie Piccolotto, que é da PUC aqui de São Paulo, com a doutora Fabiana Zambon, que é do SIMPRO, o Sindicato dos Professores aqui de São Paulo. Então, a gente tem realmente... Sim, as pesquisas e os trabalhos são imensos, né? O que eu digo, assim, daqui a pouco é o professor se reconhecer enquanto sujeito que precisa do fonoaudiólogo, que precisa desse cuidado, que precisa dessa preparação toda, né? Eu sei porque aqui na região, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu não preciso, e daqui a pouco, dali 5, 6 anos, começou a aparecer, começou a vir os prejuízos, e daí agora, o que eu faço, né? Então, toda essa consciência que a fonoaudiologia está trazendo, com todas essas demandas de voz, isso está fazendo a diferença em muitos lugares. Sim, sim. E mostrar resultado, né? A nossa maior propaganda é mostrar resultado. Então, isso aí. Exatamente. E eu já vi coisa pior, que sou professor há muitos anos, eu vi coisa assim, de escola privada, o cara fala, nossa, tô ficando rouco, acho que vou procurar um fonoaudiólogo. Psiu, não fala, senão te demitem. Porque acham que se você procurar o profissional, ele vai recomendar um repouso vocal, e você vai ir para o médico, vai pegar um atestado, e aí é sinônimo de que está dando problema para a escola. Sério, já vi isso bravo demais. Aliás, eu fiz uma pequena pesquisa que virou meu TCC sobre percepção de qualidade vocal com professores. E no survey que eu distribuí, 96%, 98% dos professores relataram que nunca tiveram, nem na faculdade, uma orientação de como fazer higiene vocal. Né? Então, e é por isso que, inclusive, né, na voz do especialista é mencionado que o professor é o profissional da disfonia, né? Porque o cara, realmente é o cara, como eu falei, que ele tem uma intensidade vocal incrível, com muita ruído de competição, ruído de fundo, é obra, é carteira arrastando, é cara conversando, é ventilador, é cortador de grama, o pau torando, o circo pegando fogo, ele lá, né? E é uma coisa que as mulheres acabam sofrendo mais também, até por terem uma frequência fundamental mais parecida, de repente, com a das crianças. Elas acabam, de repente, emulando uma frequência diferente, acaba dando mais um problema, né? É bravo, cara, é bravo. E eu ia perguntar isso. A gente tem associado tudo isso, que são outras pesquisas mais recentes, não é só sobre o uso de voz, mas tem questões sobre saúde mental também. O professor está muito exposto a níveis piores do que a maior parte dos outros trabalhadores em relação à saúde mental relacionada ao trabalho. Então, tem algumas pesquisas também mostrando isso, como isso também interfere na voz, porque também vai interferir na qualidade de sono deles, interfere na qualidade de dia a dia mesmo, de atividades não laborais, o que ele faz nas horas de intervalo, quando ele tem esse intervalo. Então, tudo isso a gente sabe que as questões emocionais também interferem
no desempenho vocal. Então, essa também é uma linha importante para a gente considerar quando a gente pensa no professor e no uso vocal do professor. É verdade, eu tenho um amigo que atende professores na área de psiquiatria, diz que ele pergunta pro cara, por que você me procurou? Ele fala assim, eu dou aula há tantos anos. É esse o recurso, como assim, já sabe que dá problema, né, cara? Mas agora eu quero mudar um pouco o foco da nossa conversa, a gente adora uma fofoca, mas é uma fofoca gostosa, eu quero que você conte da sua experiência um caso que você acha que seja engraçado, bizarro, uma diversidade que você não esperava, que gerou uma risada depois, um caso que tocou o seu coração, ou todos eles, para você compartilhar com a gente do seu trabalho. Tem um caso muito interessante, que foi uma situação curiosa. Como eu disse para vocês, eu trabalho também com pacientes que têm Parkinson, pacientes com presbifonia, né, que são pessoas já... a presbifonia é uma diminuição do rendimento muscular, né, das pregas vocais, que acaba acarretando em uma voz mais fraca, uma voz mais trêmula, às vezes. E eu fui trabalhar com presidente de empresa, um super empresário que já tinha lá os seus 80 anos e que queria deixar a voz forte para continuar ali na liderança. Só que para trabalhar com isso, a gente trabalha com exercícios em forte intensidade. A gente trabalha literalmente quase que com os gritos e algumas estratégias de voz bem forte, né? Como um pá, pá, vozes, né? Uma voz mais forte. Então, subi eu para o último andar da empresa, o prédio era inteiro prédio da empresa. Fui lá conversar com o senhor para atender. Fechamos a porta da sala da presidência e começou pá, 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 tudo forte. A gente está lá 5 minutos trabalhando, pum, abre a porta, vem polícia, vem bombeiro, todo mundo achando que eu estava fazendo alguma coisa, estava matando o presidente da empresa, que ele estava tendo algum problema. A secretária ouviu tudo, a gritaria da sala, ligou para a segurança, baixou segurança, bombeiro, todo mundo na sala achando que eu estava fazendo alguma coisa não era muito não muito adequada. Acho que acharam que eu ia estar lá fazendo... E de repente alguém lá... Então, uns berros ali. Então... Técnicas corporais ainda. Pá! Nossa, tá tendo uma bateção lá ainda. Exatamente. Então, aí a gente teve que explicar que fazia parte do processo. Tá todo mundo vivo aqui. Tá todo mundo vivo por aqui. Gente, que incrível essa história, cara. Tem mais alguma? A história tem... O que me veio na cabeça agora foi essa, mas histórias realmente não... Deve ter muita história legal, principalmente porque você convive com algumas adversidades de estar fora do consultório, especialmente esse atendimento a show, a trio elétrico, deve ter muita coisa aí guardada. E esses atendimentos de show, as pessoas acham que geralmente é um puro glamour, né? Mas é perrengue atrás de perrengue, nunca é glamuroso, nunca foi. Assim, tem algumas situações pontuais que são interessantes, mas na maior parte das vezes é luta em cima de batalha. É só perrengue e lidando com as adversidades, né? Porque não tem um lugar específico para você trabalhar, não tem a gente tenta algum tempo, mas às vezes as coisas atropelam, a gente não consegue controlar o tempo, a gente não consegue ter certeza de como vai ser a cronologia das coisas. A gente sempre sai com uma programação, mas geralmente ela não acontece. Até o acesso ao artista é complicado, porque tem você, tem o maquiador, tem o cabeleireiro, tem isso, tem aquilo outro, e todo mundo quer... Todo mundo quer um pedaço do artista. Trabalhar no mesmo tempo, trabalhar em sincronia. E não é nem que às vezes que a gente quer, às vezes é o tempo que tem. Então, todo mundo tem, vocês têm 1 hora para entregar. Eu, o cabeleireiro, o maquiador, o stylist, todo mundo tem ali um tempo X para conseguir fazer o que precisa, e a gente vai se ajudando, né? Quando a gente já se conhece, a gente acaba entendendo, né, qual o processo. Então,
dependendo do artista, eu sei a hora que dá para entrar, porque o cabeleireiro vai estar fazendo tal coisa que não usa o pescoço, e o maquiador, então eu tenho que entrar antes do maquiador, porque senão depois se eu fico mexendo no pescoço e sai toda a base que ele passou, ele fica irritado. Então tem todas umas... Porque é o trabalho dele também, né? Uma logística de equipe para trabalhar, né? Quando eles estão finalizando, falta só o batom, eles falam, doutora, você vai usar a boca dela ainda? Se for usar, não passo ainda. Então... A própria questão da nebulização, né? A pessoa tá lá de maquiagem, não, mas eu preciso nebulizar, mas aí vai borrar, e nossa, é o que a Cléo falou, uma logística de equipe é uma realidade de trabalho muito diferente de que diversos outros profissionais da fonoaudiologia. São diversas possibilidades, é o que a gente vem tentando passar para quem escuta a gente, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que é um fonoaudiólogo, tanto quanto a doutora Thaís, mas é um audiólogo, que trabalha com aparelhos auditivos, é uma realidade completamente diferente. Né? É outra perspectiva. Ou uma pessoa que é um fonoaudiólogo que se especializou em atuar no TEA, que vai receber crianças e pessoas aí na adolescência que querem melhorar a comunicação e determinados comportamentos de linguagem por causa do TEA. É uma realidade completamente diferente que pode sair da mesma graduação. Olha quantas possibilidades diferentes e quão incrível que é essa profissão. Tá? É uma coisa que nunca deixa de me impressionar e de me encantar. É a realidade que a gente viu, por exemplo, no Congresso, né? Com tantas salas diferentes, com tantos profissionais, com tanta coisa, né? É realmente incrível. E quando você esteve na faculdade, não teve nenhuma outra área que chamou assim sua atenção? Você falou, veja bem, essa área... Sabe, eu gostei bastante de trabalhar, porque eu tinha uma professora incrível também, que era a professora Sandra, que trabalhava com crianças com Down. Eu fiquei eu me inscrevi nas duas especializações, para trabalhar com Down e aqui no SEV. Só que aí eu passei nas duas, mas aqui no SEV era um sonho antigo, né? Então, aí eu falei para Sandra, eu vou lá, faço especialização em voz, depois eu volto. Nunca voltei. Né? Não voltou mais. Fui dar uma voltinha e nunca mais voltei. A voz sempre foi a tua grande paixão, desde o início. E hoje em dia você vê como algo muito gratificante, né? Porque você trabalha, claro, passa os perrengues, nem tudo são flores, né? Mas, assim, garanto que foi uma jornada de muito aprendizado e hoje você se sente realizada? Hoje eu me sinto realizada na minha área, óbvio que agora eu tenho novas vertentes, eu estou tentando entender de produção musical para conseguir trabalhar, porque eu vou muitas vezes para estúdio com os cantores, e às vezes agora eu já tenho aprendido o que eu posso pedir que vai ajudar aquela voz a soar de um jeito mais interessante para determinada música. Então, eu tenho estudado essa parte de produção musical para melhorar a parte de produção vocal dentro de estúdio. Então, essa é uma nova vertente aí que eu tenho me engrenhado aí, tentando... apesar, eu falo assim, eu cheguei muito atrasada, porque é tanto botão, são tantas as possibilidades dentro de um programa de edição de voz, de um programa de edição de música. Eu falo, se eu tivesse começado lá no começo, quando tinham 2 botões, aí de 2 vai para 10, de 10 vai para 20, tudo bem, agora é 1 milhão de botão, eu não sei qual que eu quero apertar agora, então vai demorar um tempinho até eu conseguir entender exatamente o que eu tenho que pedir, como eu tenho que pedir, mas já tenho melhorado nesse último ano, já melhorei bastante em relação a isso, estando em estúdio e estudando essa parte de produção. Então, não é uma área que tem muitas possibilidades, realmente, né? Então, e olha como isso é importante da gente estar escutando e aprendendo contigo, porque nós, quanto estudante, sempre estamos buscando o melhor para... Depois que nos formarmos, vamos buscar um curso de especialização, vamos buscar um mestrado, vamos buscar um doutorado. Estamos buscando o melhor, seja para ir para a área da docência, ou seja para os atendimentos em clínicas. E aí a gente vê uma profissional que já está lá, já terminou o doutorado, está ainda buscando o conhecimento,
está indo buscando o melhor para os seus atendimentos, isso é ótimo para nós, assim, é realmente uma grande referência, como já falamos no começo, a doutora Thais é uma referência para nós, quanto a voz, e estar escutando isso nos motiva muito mais. Mas o conhecimento não para nunca, né? A Nunca. gente tem, aqui no SEB mesmo, a gente tem um grupo chamado RAC, que é Reciclagem e Atualização Clínico-Científica, que várias pessoas, a gente se reúne 4 vezes por ano para discutir quais foram os últimos artigos e novidades que saíram aí na área. Uau! E isso tudo liderado, né, pela doutora Mara, e a gente senta e discute e pensa onde estamos, será que isso é bom, isso não é bom, isso aqui vai dar em algum lugar, não vai dar em algum lugar, mas essa pesquisa apontou isso, mas tem algum problema metodológico nessa pesquisa, será que é isso mesmo? Então, o senso crítico, ele tem que existir sempre para a gente entender o que é real e o que é fake atualmente, né? Então, o estudo é muito importante para isso e para a gente se atualizar. Por exemplo, há 2 anos a gente teve uma pandemia. Será que a fonoaudiologia pode aprender com isso? Será que a fonoaudiologia pode contribuir com isso? E a gente entendeu que sim, que a gente podia contribuir muito. Então, a gente estuda e vai entender o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O profissional fonoaudiólogo nunca para de estudar, né, na verdade. Não, nenhum profissional da saúde... Nem deveria, né? Nenhum profissional da saúde deveria parar, né, de estudar em momento nenhum, porque os avanços são muitos. E por falar em estudar... fala, Dani. Não, vai lá, pode ir, depois eu termino. Tá bom. Por falar em estudar, você teve livro lançando não faz muito tempo, né? Nos conte, por favor. Tem um livro que foi organizar, a gente organizou, né, eu, o doutor Leonardo Lopes, né, nosso querido presida, Felipe Moretti, que hoje faz parte do atual departamento de voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, no Comitê de Fononcologia, Fabiana Zambon, que é a fonoaudióloga do Simpro, aqui de São Paulo. A gente lançou o livro Fundamentos e Atualidades em Voz Profissional, que é um livro que tem muita informação sobre as questões de voz profissional. Nessa mesma coleção tem Fundamentos e Atualidades em Voz Clínica também, organizado pela doutora Lívia Lima, que dividiu comigo a coordenação do departamento de voz, ela como coordenadora, eu como vice-coordenadora do departamento, na última gestão. Então, a gente lançou essa coleção com o auxílio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia em relação às atualidades na área de voz. E tem livro novo chegando por aí. Alerta spoiler. Não é só meu, mas um livro que está sendo organizado, que eu tenho um capítulo de livro sobre a parte a comunicação de pessoas trans. Então, eu escrevi um capítulo. Maravilhoso. Escrevi um capítulo sobre a voz de pessoas não binárias, mas cada capítulo tem uma pessoa trans e um fonoaudiólogo escrevendo. Olha que legal. Vai ser um lançamento breve aí para vocês. Essa é uma possibilidade da área da voz que eu acho me encanta muito, que é trabalhar informação e quanto material de qualidade. Inclusive tem um curso da Sociedade Brasileira aberto em relação a isso aí, para quem está de olho nisso aí. Com a doutora Mara, o Rodrigo Dornelas e com a fonoaudióloga Juliana Portas. A Mara e o Dornelas estão organizando esse livro. Estarei nesse curso lá que eu falei da sociedade, serei aluno, porque é um tema que muito me interessa também, trazer, né, essa questão dessa auto-identificação com a voz. E esse livro que você lançou, esse último que você falou, foi pela Revinter, né? Sim, da Revinter. Isso, e eu achei interessante, eu até questionei uma pessoa, depois ela foi perguntar para você, que eu vi o livro na mão de uma pessoa lá no congresso. E ele falou assim, com os áudios. Eu falei, o áudio está onde? Está num CD? Está num site? Não sei o que lá. Aí a gente começou a procurar no livro. Aí ela foi perguntar para você. Aí depois ela veio com a resposta. A doutora Thais falou que tem QR Codes. Então eu estou falando para a galera saber que é uma coisa que não tinha. A gente comprava o livro e tinha a descrição, né? Mas pelo menos eu sentia falta. Você pegava o material dizendo assim, uma voz rugosa. Aí não tinha um arquivo de áudios, isso é uma voz rugosa. Uma voz molhada, isso é uma voz molhada. Isso é uma voz com excesso de soprosidade. E você trouxe um material que eu achei incrível,
com QR Codes que têm acesso aos áudios, cara. Eu achei Exato. muito interessante. Justamente para essa ilustração auditiva, né? Como é que a gente vai falar de voz sem escutar essas vozes, né? Isso. Então, é uma perspectiva diferente. E antes vinha, às vezes, os livros vinham com CDs, né? Antigamente com fitas cassete, mas não é mais uma realidade, né? Os Ainda bem que são todas vamos digitais. evoluindo, né? E aí agora com os Fita arquivos cassete. digitais fica até muito mais fácil da gente acessar tudo isso, né? E guardar tudo isso. Isso por é uma falar coisa E a qualidade também fica muito melhor, né? Sim, porque a qualidade é digital, né? Então, não depende do material, né? Depende só de onde você vai escutar aquilo. Isso era um material que a gente sempre pedia na faculdade. A gente quer escutar, a gente precisa escutar. Como é que a gente vai saber o que é isso? Isso é uma questão muito importante. No começo, eu achava que meu principal material de trabalho era a minha voz, mas o meu material principal de trabalho é a minha escuta. Porque é escutando várias vozes porque a gente não tem acesso a exames, a tudo isso, e não precisamos de tudo isso o tempo todo. Mas a hora que eu escuto uma voz, eu consigo imaginar o que está acontecendo ali dentro, né? De tanto escutar e ver, escutar e ver, escutar e ver, hoje a gente escuta e já sabe entender o que tem ali. A gente escuta uma voz e fala, essa voz é uma voz de edema de Heinck. Essa voz é uma voz de fenda. Essa voz é uma voz de sulco. Então, existem padrões de voz específicos que a gente consegue escutar e falar, essa pessoa tem tal coisa. É esse aí. E saber administrar, né, o que está acontecendo, escutar e imaginar o que está acontecendo ali, quando tem algumas constrições, escutar exatamente onde é que está essa constrição, né, onde é que está essa tensão para a gente conseguir liberar. Então, a escuta é muito importante, tanto que a avaliação perceptiva auditiva, ela é soberana, inclusive a avaliação acústica, né, se a acústica fala uma coisa, sua perceptiva auditiva fala outra, a perceptiva auditiva é soberana. Exatamente, essa é uma habilidade, isso fala sobre a importância do material que você traz, entendeu? Porque essa percepção auditiva, ela tem que ser treinada. A gente precisa ouvir quem está se formando para saber identificar o que é isso e o que é aquilo, a importância desse material. E para quem gosta de estudar, chegou a hora de eu falar do nosso parceiro comercial. Nós somos parceiros da Sanar, e a Sanar Saúde lançou no congresso, que foi agora em outubro, o Sanar Note de fonoaudiologia, que pode ser adquirido por você, que é nosso ouvinte, com 15% de desconto, com o cupom FONO no Recreio.livros. Então não deixe de conferir. Também tem um livro lançamento, que são 500 questões comentadas, que caem em residência, concurso, esse tipo de coisa. Então fique de olho, né? 15% de desconto, é um descontão. Tá? E você ainda ajuda a patrocinar nosso podcast para trazer pessoas maravilhosas e comprar uma canequinha bacana para entregar para a doutora Thaís também. Esse das 500 questões comentadas foi um livro que foi sorteado numa mesa que eu estava participando. Olha só! O congresso foi maravilhoso. Foi divisor, né? E ano que vem, todo mundo aqui em São Paulo, e a gente tem que bater a meta do doutor Leonardo. 7 mil. Eu estou sabendo que é 7 mil. 7 mil é a nossa meta. Uau! Então, esse ano foi 4 mil e alguma coisa, né? 4.500. Isso. Viu? Faz um favor, então, pede para ele abrir inscrição esse ano. Já para o congresso do ano que vem? Claro. Já. Mas vocês vão estar com ele, vocês já peçam para ele na semana que vem? Verdade. Isso aí. Verdade. Sabe por que já deu até uma dica para o próximo. Porque aí vocês registram isso em áudio, aí ele não tem como fugir. Não tem como fugir. Não, a gente sabe coloca ele no compromisso, verdade. Sabe o que é, doutora Thaís? É que até final do ano, por exemplo, eu sou acadêmico, depois eu não sou mais, sou profissional mais caro. Daí muda o valor da inscrição. Nada. Aí, como profissional, você ainda pode contribuir sendo paraninfo, porque você paga a inscrição para um estudante. É verdade, essa é uma ideia incrível. Essa é uma ideia incrível. Maravilhosa, verdade. Essa é uma possibilidade muito boa, né? Então, as possibilidades dentro da fonoaudiologia são incríveis. Dani, você quer fazer aquela... Sim, estava só esperando. A nossa perguntinha final. Eu não deixo, porque a gente já está alugando você já quase uma hora, né, cara? A gente já está abusando quase da doutora Thaís, porque ela já nos disse que tem paciente depois. Então, a gente também não pode abusar da boa vontade da doutora Thaís de estar aí compartilhando tantas informações importantes, tanto conteúdo de relevância, né?
Mas assim, doutora, a nossa fonoaudiologia tem tantas áreas, né? A voz tem tantas ramificações que as pessoas podem ver em qual se enquadra e o que gosta mais. E a gente também, com o objetivo do podcast, é trazer informações importantes de todas essas áreas da fonoaudiologia para a galera que está pensando em cursar fonoaudiologia. E aí, para a galera que está pensando em cursar fonoaudiologia, qual é o teu recado para essa pessoa? Qual é o teu recado para aquela pessoa assim, tá, mas fono o quê mesmo? O que será que essa fonoaudiologia faz? Será que esse curso é bom? Será que esse curso vale a pena? Qual é o teu recado para esse pessoal que está chegando aí? O meu recado é informar que a fonoaudiologia trabalha com tudo que comunica. E comunicação é uma das habilidades sociais mais bem remuneradas e mais bem vistas dentro do mercado de trabalho. A gente trabalha com comunicação. Então, essa é uma das áreas que está em crescimento, tanto que a fonoaudiologia é vista como uma das profissões que está em ascensão e que não tem como ser substituída por inteligência artificial. Então, essa questão humana do 1 para 1 que a fonoaudiologia faz e desenvolve, que é comunicação, que é habilidade comunicativa, que é uma das habilidades mais interessantes para as pessoas no mercado de trabalho, abre ainda mais portas, desde que existam fonoaudiólogos para ocupar esses espaços, senão outras pessoas ocupam. Então, os espaços que não forem ocupados por fonoaudiólogos serão ocupados por outras profissões, né? Tanto na área de voz, na área de linguagem, então existe na área da parte de disfagia mesmo, motricidade orofacial. Então, a gente precisa ocupar os espaços que são da fonoaudiologia para que a gente consiga realmente fazer com que a profissão cresça cada vez mais. A gente está nesse crescente, né? Isso tem muito também da gestão do Dr. Leonardo Lopes, que elevou realmente o nome da fonoaudiologia nessas últimas gestões aí. Então, que venham para a fonoaudiologia, porque se você gosta de comunicação, se você gosta de trabalhar com pessoas, certamente você vai se dar bem dentro dessa área. Muito bem. Ai, gente. Baita recado. Que mulher maravilhosa. Estamos apaixonados, Thaís. Já éramos, né? Estamos mais ainda. Mais ainda, que inspiradora. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar conosco hoje. Tá? Você foi incrível em cada palavra, deu recados muito importantes que muitas pessoas, espero que vão ouvir, e você, mais uma vez, contribui para a fonoaudiologia, abrindo esse espaço informal para você falar de carreira, da sua trajetória. Achamos incrível, né, Cléo? Isso aí, muitíssimo obrigada, doutora Thaís. Esperamos nos encontrar em outras oportunidades também, né? Seja no congresso, seja profissionalmente, né? Que logo seremos todos nós 3 fonoaudiólogos formados, né? Em São Paulo, ano que vem, todo mundo. Com certeza, com certeza. Gente, vocês não estão vendo, ela falou que você um pedaço de pau assim pra gente. Um tacape na mão. Um tacape na mão, venham para São Paulo. Sim, senhora. Sim, senhora, a gente vai. Claro, doutora. Isso aí, Então, vamos, né? com toda certeza, porque somos todos apaixonados pela fonoaudiologia, cada um em sua área, e hoje a gente pôde conhecer um pouquinho e se apaixonar um pouquinho mais pela área da voz, né? Com todo o seu conhecimento nos repassando, nos agregando, né? E então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada, Cléo. Obrigada, doutora, pela sua intensidade, pelo seu estudo, pelo seu empenho para a fonoaudiologia e por nos inspirar com tanto conhecimento, com uma trajetória tão linda que você tem dentro da fonoaudiologia. E, com certeza, estaremos em São Paulo para nos encontrar, para estudar mais e crescer juntos nesse processo tão lindo que é a fonoaudiologia. Ótimo, muito bem. Vamos bater, já está marcada já a foto lá no Frei Caneco ano que vem. Por favor. A foto e o abraço. Meus queridos ouvintes, essa foi a Thaís Vaiano que sentou no recreio com a gente. Muito obrigado por ter nos ouvido e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!